Bom dia a todos vocês, Hanukkah Sameach, Chodesh Tov, hoje também é Rosh Chodesh, início de um novo mês judaico, mês de Tevet, e aqui em Jerusalém, no horário posterior, seguindo o pôr do sol, já iniciando o escurecer, nós estamos nos preparando para acender a 7ª vela de Hanukkah. E completamos com isso o ciclo de uma semana completa, e amanhã nós teremos a última vela de Hanukkah. No Brasil, hoje ao anoitecer, também vai se acender a 7ª vela, e amanhã nós vamos ter a Hanukkah completa, com toda a sua luz. Mas nós vamos agora ao acendimento de hoje, número especial, número 7, é o que nós vamos fazer agora. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu lehadlik ner Chanukah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. הנרות הללו אנו מדליקים על התשועות ועל הניסים ועל הנפלאות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה על ידי כהניך הקדושים, על ידי כהניך הקדושים, בכל 8 ימי חנוכה נרות הללו קודש הם, בכל 8 ימי חנוכה נרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהן, אלא לראותן בלבד. כדי להודות ולהלל לשמך הגדול, כדי להודות ולהלל לשמך הגדול, על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך, על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך. Muito bem, então, dias de luz, dias iluminados, e durante todo esse período de Hanukkah se enfatiza a ideia de luz, sobre isso que a gente tem falado nesses dias. Ontem nós falamos um pouco sobre iluminar o próximo, servir de vela servente, ser a vela chama piloto que ajuda os outros também a se iluminarem. Hoje vamos falar um pouco mais sobre o efeito da luz, o alcance da luz, o poder da luz. Sobre a luz nós encontramos nos livros judaicos uma expressão que fala o seguinte: o poder da luz é tão grande que me'at or docher bechoshech. Mesmo pouca luz
é capaz de dissipar, de espantar muita escuridão. E aqui nós vemos a força e o poder da luz. Pode haver um recinto enorme, escuro, obscuro, as trevas, etc. Mas se diz que mesmo pouca luz, mesmo uma única lâmpada, ou mesmo uma pequena vela, ou mesmo até um fósforo aceso, uma pequena luz, mesmo que seja um flash, uma luz pequena, que brilha, que ilumina, já é capaz de dissipar, espantar, banir muita escuridão. E aqui nós já vemos de forma especial revelado e manifestado o poder da luz. O poder e o alcance da luz não se encontra na sua quantidade. O poder da luz se encontra na sua essência, na sua qualidade. Essa é a vantagem da luz. Por ser algo luminoso, iluminado, enfim, por ser luz, então independente da quantidade, ela prevalece, ela predomina. E a luz é algo tão poderoso, é algo tão intenso, que mesmo pouca luz, uma pequena quantidade de luz já vence, supera muita escuridão. E de certa forma, esse é o milagre de Hanukkah. Como nós dizemos nas nossas rezas durante toda essa semana, durante todos esses dias, que parte do milagre de Hanukkah, nós temos a celebração, a comemoração do milagre espiritual, que nós celebramos através do acendimento das velas, mas como nós falamos, houve um milagre em termos físicos também, um milagre militar, porque um pequeno grupo de judeus corajosos, encabeçados por Yehudá Maccabi, judeus que, inclusive, sua especialidade não era armamentos bélicos, não era serviço militar, porque eles eram Kohanim. Eles eram de uma família de sacerdotes, pessoas dedicadas ao serviço ritual do templo, mas eles, inconformados com essa situação do domínio grego, de serem subjugados pelo Império Helenista, que queria lhes impor a sua filosofia, as suas crenças, banindo o judaísmo. Então eles se rebelaram, se revoltaram e foram para a guerra, literalmente partiram para a batalha. E aparentemente eles não tinham chances, porque eles eram em muito menor número que os exércitos treinados e preparados do Império Grego. Mas nós conhecemos a história que aconteceu o milagre, conforme a gente descreve na nossa liturgia, Masarta Giborim Biyad Halashim, Rabim Biyad Meatim. Deus entregou fortes e poderosos nas mãos de fracos e frágeis. Deus entregou exércitos numerosos e grandes na mão de pequenos, e, enfim, número mínimo de pessoas. Então aqui nós vemos o mesmo conceito de que pouca luz já é bastante, já é suficiente para espantar muita escuridão. Aqui em Hanukkah nós vemos isso manifesto, isso se expressando até no aspecto físico, material, que assim foi. Assim foi com os exércitos judaicos, Yehudá, Maccabi, os Macabeus, os Hashmonaim, que mesmo em menor número, mesmo sendo mais fracos, etc., desarmados, etc., mesmo assim eles venceram e prevaleceram sobre os mais fortes, sobre os mais numerosos, sobre os mais poderosos. Qual é o motivo disso? Qual o porquê disso? Porquê disso reside na luz, porque eles foram para a batalha com uma motivação interna, uma motivação espiritual, uma motivação muito elevada. Eles estavam travando essa batalha não por guerrear, não com objetivos expansionistas, não para prevalecer, mas simplesmente para defender a sua fé, para manter e preservar acesa a luz do judaísmo, para não ceder à pressão assimilatória dos helenistas com sua filosofia, com a sua mentalidade, com a sua cultura, etc. Então, na realidade, a força dos macabeus residia naquela luz que brilhava dentro deles. Essa chama judaica, esse era o
fervor das suas almas que iluminava as suas ações. Essa era a sua motivação, o motivo para a ação. Por que eles partiram para a guerra e como eles tiveram essa audácia e essa coragem, mesmo em menor número. Eles eram uma pequena minoria, desarmados, quer dizer, quase que improvisados, não é? Partir para enfrentar um exército numeroso, forte, poderoso, etc., conhecido. Então, o que os motivou era essa luz interna que brilhava dentro deles. E no momento que a luz está presente, pouca luz já é capaz de espantar muita escuridão, e essa pouca luz vence e supera, prevalece sobre a grande escuridão. Foi o que aconteceu até em termos físicos e práticos nessa ocasião do milagre de Hanukkah, que os pequenos, a minoria saiu vencedora sobre os numerosos e a maioria. Os mais fracos, eles prevaleceram sobre os mais fortes. Então, esse é o conceito de luz, que luz é algo tão poderoso. Quando existe a luz está presente, isso é algo tão forte que isso prevalece sobre a grande escuridão, sobre a densa escuridão. Às vezes pode haver uma escuridão que parece muito pesada, uma escuridão que até intimida. Se diz para a pessoa não se assustar com a escuridão. Puxa, mas quem sou eu e o que sou eu? No mundo ao meu redor parece predominar tanta escuridão, os valores são outros, falta fé, falta boa vontade, faltam bons princípios e bons valores, parece que há a lei da vantagem, ou parece que um quer devorar o outro, ou só se pensa em termos competitivos, em termos de quem passa a perna no outro, etc. Eu vejo tanta escuridão ao meu redor. Então seria até ingênuo, a pessoa pode pensar, seria ingênuo da minha parte, mesmo que eu esteja bem intencionado, mesmo que eu venha com um pouquinho de luz, tentando ir contra essa escuridão, mas o que eu já vou conseguir? Não é como se fosse um pequeno fósforo aceso numa escuridão tão densa, tão imensa. Então aqui vem o ensinamento de Hanukkah, que nos transmite essa mensagem poderosíssima e importante, o alcance da luz, o poder da luz. Me'at or docher bechoshech. Saiba que mesmo pouca luz já é suficiente para espantar muita escuridão, porque o poder da luz não reside na sua quantidade, na sua força, o poder da luz reside na sua essência. E luz é algo divino, é algo especial, é algo iluminado. Portanto, mesmo pouca luz, ela prevalece, ela predomina. Então, aí vem a lição, o ensinamento para nós, que a gente não se intimide com a escuridão, seja escuridão espiritual, ou escuridão de valores morais, éticos, de princípios, etc., ou às vezes do mal, que predomina e prevalece no mundo ao nosso redor, mas que a gente não fique intimidado com a escuridão, que a gente não se renda à escuridão, que a gente saiba que com o poder da luz, mesmo em menor quantidade, ou mesmo que aquelas pessoas portadoras dessa luz, puxa, mas quantos já pensam igual a mim? Ou o que nós somos e quanto nós somos, etc., para poder prevalecer e para poder iluminar. Vem essa lição de Hanukkah e nos diz, se você é um portador de luz, se você está carregando a luz, transportando essa luz, não importa a quantidade, essa luz que você tem, ela tem uma força imensa, ela tem um poder intenso e ela é capaz de banir e espantar grandes trevas e uma escuridão, por mais densa que seja. Então, esse é o conceito de luz, que não é algo, ou seja, aqui o que impera não é a quantidade, mas a qualidade. E o mesmo também está representado no conceito, ou seja, a pouca luz que espanta muita escuridão, a luz também, aqui ela simboliza o espírito, o espiritual. Como nós falamos, o próprio judaísmo é comparado à chama da vela, à luz da Torá, ou a nossa alma é chamada da vela de Deus. Isso para nos dizer que luz significa espiritualidade, valores espirituais. E
mesmo pouca luz é capaz de espantar muita escuridão. Escuridão representa o materialismo. Escuridão representa o egoísmo, egocentrismo, possessividade, competitismo, etc., competitividade, ou a busca de autossatisfação, ou seja, às vezes o lado, inclusive interessante, que esse era o lado também helenista, que era o culto ao corpo. Eles não lançaram Olimpíadas culturais ou espirituais, não é? Era mais o culto ao corpo, ao físico, ao lado da estética. Porém, luz significa o lado espiritual, o conteúdo, os valores morais, os valores éticos mais do que o estético. Não importa se é bonito ou menos bonito, importa se é certo, se é correto, etc., se é ético, se é moral. Portanto, a vitória da luz sobre a escuridão também significa, também representa a vitória do espírito sobre a matéria, a forma acima da matéria. O espírito espiritual que subjuga a matéria, por mais que a gente pode dizer, puxa, mas que chances se tem no mundo de hoje, falando de espiritualidade, falando de abstrações, falando de valores, o que isso já diz, não é? Com o que se compara com a força, às vezes, do poder físico, da força física, ou do poder bélico, que às vezes ele oprime, que às vezes ele se impõe, etc. Mas nós vemos isso no decorrer da história, como nós observamos no século XX ou na história recente, mesmo regimes totalitários, regimes poderosíssimos, no final eles tombavam e caíam, e assim é no decorrer de toda a história. Eles caíam e se curvavam diante daqueles que tinham uma luz acesa, diante daqueles que transmitiam valores, daqueles que possuíam uma motivação iluminada, daqueles que tinham algo espiritual, algo moral, ético, aqueles que defendiam o bom, o lado bom das coisas, o bem. Então isso acabava prevalecendo, isso era pouca luz, mas que ela acaba vencendo qualquer tipo de escuridão, de opressão, de pressão, etc. Então isso é um ensinamento muito importante que a gente deve derivar da festa de Hanukkah e saber que se nós temos a luz e nós estamos caminhando com a luz, bem intencionados, transportando essa chama, então saber, não se desanime, não pense que você é uma minoria, não pense que você é muito frágil, fraco, não pense que você é impotente em relação às soluções, à situação, dos problemas, ao mundo, etc., o que prevalecem outros valores. Saiba que carregando a chama, levando consigo a luz espiritual, isso acaba prevalecendo. Isso é o que acaba vencendo todo o resto. Por isso é importante saber que nós não precisamos nos intimidar, nem ficar escondendo a nossa luz dentro de casa, não é? Ou mantendo ela só para nós. Você não precisa ter vergonha da sua religiosidade, dos seus valores, de ser uma pessoa do bem. Alguns vão dizer, puxa, esse sujeito ele já está ultrapassado, ele é tão ingênuo, ou parece que ele vive em outra época, não está atualizado, não é? Hoje as leis do mercado são outras, ou as leis da vida, e etc. Ele diz, não, você não precisa esconder os seus valores, você não precisa ter medo de ostentar as tuas crenças, você não precisa guardar só dentro de casa esses princípios elevados que você tem. Pelo contrário, não só que você pode sair e levá-los para fora, você deve fazer isso. Você deve procurar iluminar o mundo afora e não pensar, puxa, mas quem sou eu, o que sou eu, não é? Com essa pequena luzinha ou apenas uma voz solitária no meio de uma multidão, falando sobre esses valores, sobre essa luz. O que isso vai adiantar? Vai adiantar, porque esse é o poder da luz, esse é o poder da verdade, esse é o poder da essência positiva e boa das coisas, não é? Esse é o valor do bem, do moral, do ético, do espiritual, do elevado, que no final das contas, mesmo em menor quantidade, etc., é o que acaba prevalecendo. Por quê? Porque Deus é do bem.
Deus aprecia e deseja o bem. Por isso, Ele está do lado de quem está fazendo o bem. Isso acaba sempre prevalecendo. Por isso também, com esse intuito de levar a luz para fora, nós podemos entender o próprio conceito do acendimento das velas de Hanukkah. Sobre o acendimento das velas de Hanukkah, existe um paralelo com o acendimento das velas da Menorá, no Beit HaMikdash, no templo sagrado, que na realidade é a origem do milagre do pote de óleo, que durou 8 dias até poder se produzir ou se trazer uma nova remessa de azeite puro, etc. Por isso a festa se estende por 8 dias. Então isso está ligado com a reinauguração do templo, após a recuperação da posse do templo, depois dele ser ocupado e profanado pelos helenistas. Então, quando recuperaram o templo, queriam renovar, restituir todas as práticas diárias, todos os rituais sagrados que haviam no Beit HaMikdash, entre eles também o acendimento da Menorá. Mas aqui podem surgir algumas questões. Se toda a origem de Hanukkah está associada ao acendimento da Menorá no templo, em primeiro lugar, nós sabemos que a Menorá do templo tinha quantos braços? Tinha 7 braços. Enquanto que a nossa Hanukkah tem 8 braços. Então, por que nós acendemos 8 velas de Hanukkah em 8 dias e não só 7 como na Menorá do Beit HaMikdash? Então, em termos simples e literais, a gente pode dizer, e por hoje nós vamos ficar só com essa resposta, talvez amanhã a gente fale um pouco mais sobre isso. Podemos dizer que o milagre do óleo, o azeite, ele duraria apenas um dia, mas ele permaneceu brilhando por 8 dias, que era o tempo necessário para produzir ou para trazer o novo azeite, não é? E renovar o estoque. Então, como isso durou 8 dias, por isso nós celebramos Hanukkah por 8 dias e nós acendemos a Hanukkah 8 noites, e por isso também a nossa Hanukkah, diferente da Menorá do Beit HaMikdash, ela tem 8 braços e não 7. Mas é uma variação, é uma diferença. Porém, além disso, na questão de tempo e espaço, também existem diferenças gritantes. Ou seja, a Menorá, no Beit HaMikdash, onde se acendia a Menorá, dentro do recinto fechado do Kodesh, do Eichal, dentro do templo, era o lugar onde se acendia a Menorá. Em contraste a isso, onde nós acendemos a Hanukkah, a própria Halachá prescreve, a lei judaica prescreve, al petach beito mibachutz, na porta de casa voltada para o lado de fora, de forma exposta, de maneira que os outros possam ver e perceber. No santuário, naquele recinto sagrado, ninguém entrava naquele local. Aquilo se acendia lá e era um recinto fechado. Se era o Kohen Gadol que acendia, ou apenas Kohanim que podiam transitar por aquele lugar, e pouquíssimas pessoas, somente sacerdotes, que tinham acesso ou tinham permissão de entrar nesse recinto chamado Kodesh, no Eichal. Então lá era acesa a Menorá num lugar, num recinto fechado, discreto, não à vista de todos. Sobre a Hanukkah, nós encontramos o contrário, o oposto, que o lugar ideal, a Halachá prescreve para acendimento, ou é na porta voltada para fora, ou é na janela exposta para o público. Muitos acendem, às vezes, até nos portões. Aqui em Israel é lindo, maravilhoso, ainda mais em cidades, Jerusalém, Tzfat, Bnei Brak, enfim, onde você passa pelas ruas, você vê as ruas cheias, muitos nas entradas dos prédios. Então você vê, cada noite que vai passando, a Hanukkah mais cheia de luz, você vê inúmeras e inúmeras Hanukkot por todos os portões das casas, dos prédios, dos apartamentos que você vai passando. Isso ilumina toda a rua, criando um efeito maravilhoso, um efeito muito bonito, não é? Mas a vela de Hanukkah, em contraste com a vela da Menorá do Beit HaMikdash, o local de acendimento dela é voltado para fora, voltado para o público, e não algo discreto, interno, etc., num recinto fechado, não, voltado para fora. O mesmo se aplica, a mesma diferença nós encontramos também em relação ao timing, ao tempo. Quando que era acesa a Menorá no Beit HaMikdash? Durante o dia. Durante o dia. Inclusive até se fala que isso era para dizer que ninguém pensasse que Deus precisa dessa luz.
Você fala, o Beit HaMikdash é a casa de Deus, o templo sagrado é o lugar onde a Shekhinah, a presença divina, se revela, se manifesta, por isso é chamado a casa de Deus. Deus é onipresente, está em todo lugar, mas para que alguém não imagine que Deus precisava da nossa luz, não é? E por isso se acende a menorá, então se fala, olha, se enfatizava, a menorá era acesa à luz do dia, quando brilhava a luz do sol, isso para deixar evidente que esse ritual sagrado, ele tinha um outro significado e absolutamente não é porque Deus precisava dessa luz, por isso se acendia a luz da menorá, se acendia a chama da menorá em plena luz do dia. Diferente disso são as velas de Hanukkah. Qual o momento de se acender as velas de Hanukkah? Diferente do Beit HaMikdash? Justo ao anoitecer, depois do pôr do sol, depois da saída das estrelas, depois que já anoiteceu, depois que já ficou escuro, esse é o momento de se acender as velas de Hanukkah. Ou seja, Allah prescreve, esse é o timing, esse é o tempo exato no qual a gente deve acender. Então, mais uma variante em relação ao acendimento da menorá. E o que significa? Por que essas diferenças entre o acendimento da menorá no Beit HaMikdash, no templo sagrado, e o acendimento da Hanukkah que nós fazemos? Então a explicação disso é a seguinte: o acendimento da menorá no templo representa um nível de luz sagrada, de luz elevada. E essa santidade, esse brilho, essa iluminação é compatível com aquilo que é sagrado. Por isso, a menorá do templo era acesa onde se acendia dentro do templo, dentro do Beit HaMikdash, e no recinto fechado, que era mais sagrado do que o pátio aberto, porque isso simboliza e representa uma luz divina, uma revelação divina muito elevada, muito sagrada, que precisa ser acesa num domínio sagrado, num local sagrado que seja compatível com a santidade dessa luz. Da mesma maneira, se acendia essa luz, essa chama da menorá, ela era acesa de dia. Dia e noite aqui simbolizam, dia simboliza a revelação divina, quando brilha, quando está iluminado, né? Enquanto noite significa trevas também espirituais, ausência de luz divina, ausência de revelação. Portanto, no Beit HaMikdash, para se mostrar que essa luz da menorá era uma luz sagrada e santificada, que se tratava de acrescentar mais luz, mesmo quando já está claro. Ou seja, justamente quando há revelação divina, então nesse momento de revelação, isso é propício para acrescentar mais luz ainda, mais kedushá, mais santidade, mais elevação, no local sagrado, no tempo adequado, não é? Esse é o tempo ideal, ou seja, quando está brilhando a fé, quando está iluminando a kedushá, a santidade, trazer mais luz ainda. Esse é o momento compatível, adequado, como num efeito dominó, para se atrair mais luminosidade divina, mais revelação divina. Portanto, no Beit HaMikdash se acendia a menorá, no local sagrado, mais sagrado, e no momento que representava a revelação divina. Já as velas de Hanukkah, elas são acesas não só quando nós temos Beit HaMikdash, o templo sagrado, mesmo depois que nós partimos para Galut, mesmo depois que nós amargamos quase 2000 anos de exílio, de diáspora, e nesse período nós passamos por perseguições nas cruzadas, na Inquisição, nos pogroms, no Holocausto, opressões, perseguições, etc., dificuldades, tempos obscuros, trevas espirituais e trevas também até a nível físico, ameaçando a própria existência e sobrevivência do povo de Israel. Mas as velas de Hanukkah nos acompanham mesmo nesses momentos. Muitas vezes, inclusive, isso é trazido na Halachá. Houve momentos onde foi permitido e se estipulou que se acendesse as velas de Hanukkah dentro de casa. Por quê? Porque era perigoso, era um risco de vida colocar a Hanukkah perto da janela, ou colocar a Hanukkah na porta de casa, identificando essa casa como uma casa judaica, ou o morador dessa casa como
como um judeu praticante que acredita no monoteísmo, etc. Os judeus sofreram perseguições e ameaças à sua integridade física, à sua própria vida em função disso. Mas a Hanukkah nos acompanha durante quase 2.500 anos, em todas as situações, em todas as circunstâncias, em todos os lugares, sob todos os regimes, etc. Ela sempre nos acompanha essa luz. Então explicam os nossos mestres, assim é trazido nos livros místicos, que na realidade a luz divina da Hanukkah, ela transcende até a luz que era acesa na menorá no Beit HaMikdash. Porque aquela menorá, aquele candelabro que era aceso no Beit HaMikdash, ele está associado com um nível de espiritualidade que está compatível com o seu habitat, com o seu meio ambiente. Quando existe um meio ambiente sagrado, quando se está no Beit HaMikdash, e não só no Beit HaMikdash, dentro do recinto sagrado, não é? Dentro do Kodesh, do Eichal, do Beit HaMikdash, aí é considerado um lugar adequado e propício, um lugar que corresponde a essa luz divina, portanto lá se acendia a menorá. Quando se acendia a menorá? A luz de dia, porque isso representa que o momento, ou seja, o timing, é um tempo tal no qual a revelação de Deus se faz presente, por isso o dia está iluminado, a nossa vida está iluminada, o mundo está iluminado. Já as velas de Hanukkah são diferentes. Por quê? Porque elas representam justamente brilhar no meio da escuridão. Ser capaz de iluminar mesmo dentro das trevas, apesar da escuridão, apesar das trevas, fazer brilhar essa luz. Portanto, as velas de Hanukkah têm um poder ainda maior. Elas representam aquela luz divina transcendental, aquela revelação divina que é capaz de se manifestar não só no Beit HaMikdash, mas até na diáspora, até fora da Terra Santa, até quando estamos no exílio, até no meio das trevas espirituais. E essa luz se manifesta, por isso nós acendemos essa luz justamente ao anoitecer, como para nos dizer que mesmo nos tempos de escuridão, mesmo quando o mundo estiver às trevas, em trevas espirituais, mesmo assim nós não dispomos do Beit HaMikdash, do templo sagrado, mas mesmo sem o local sagrado e sem o tempo sagrado, ou seja, a época não parece ser muito favorável à espiritualidade, ao judaísmo, muito pelo contrário, ou o ambiente parece ser até hostil em relação a todos esses valores, mas se diz, aí vem a vela de Hanukkah para nos dizer, saiba que existe uma luz divina tão poderosa, tão intensa, tão forte, que ela transcende todas as limitações. Essa luz brilha tanto no ambiente sagrado, como também no ambiente laico e até no ambiente profano. Essa luz pode ser acesa não só dentro do lar judaico, da casa judaica, essa luz é capaz de iluminar as ruas. Essa luz pode ser acesa até em campo aberto, etc., porque se fala que o poder dessa luz de Hanukkah é tão intenso, tão duradouro, etc., que é capaz de iluminar até o Reshut Harabim, o domínio público. Por isso as velas são acesas, expostas para o domínio público. Isso é capaz de iluminar multidões, diferente da luz do Beit HaMikdash, que era uma luz muito elevada, mas também por isso limitada. Ela só se enquadrava naquele determinado tempo, naquele determinado local que era compatível com essa luminosidade. Já a luz de Hanukkah representa essa luz que transcende as limitações, que é capaz de iluminar até o domínio público, trazer divindade até a rua, não só dentro do santuário, não só dentro dos templos e sinagogas, não só dentro da nossa casa, mas até a rua, expandir, fazer com que essa kedushá, com que essa santidade se propague por toda parte. E por isso também, diferente da luz do Beit HaMikdash, das lâmpadas, das velas que eram acesas na menorá, no Beit HaMikdash eram acesas de dia. A Hanukkah é acesa justo de noite, para nos dizer que mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos momentos de escuridão, mesmo nos momentos de trevas espirituais, ou físicas, ou materiais, quando há muita escuridão, não só que não devemos abrir mão da luz, aí mais do que nunca essa luz se faz necessária. E essa luz, ela ilumina a escuridão. Por isso se acende a Hanukkah justamente quando está anoitecendo,
quando está escurecendo, para nos dizer que nós temos essa ferramenta, nós temos esse instrumento poderosíssimo, que é essa luz que é capaz de dissipar a escuridão, de espantar a escuridão, mesmo a escuridão densa da noite do exílio, da noite da diáspora, da noite espiritual, etc. Ou às vezes até da noite pessoal que nós estamos passando na nossa vida, momentos às vezes obscuros. A vela de Hanukkah tem o poder de iluminar tudo isso. Só concluindo, conhecida aquela piada, né, que se fala daquele sujeito tolo ou preguiçoso, né, que ele está durante meia hora procurando algo, buscando, procurando, até que chega alguém e pergunta a ele, você perdeu alguma coisa? Sim, perdi. E você não achou ainda? Não, estou procurando. Mas eu vejo meia hora você procurando aqui, você perdeu isso aqui, esse objeto, etc. Ele diz, não, na verdade eu perdi lá. Mas se você perdeu lá, por que você está procurando aqui? Então ele diz, eu estou procurando aqui porque aqui está mais claro, iluminado, aqui está debaixo do poste de luz, debaixo do holofote, é mais claro e, portanto, é mais fácil de procurar aqui, por isso ele está procurando aqui. E é claro e óbvio que aqui ele não vai encontrar nada, porque não foi aqui que ele perdeu lá. Né? Por que ele procura aqui? Por conforto, comodidade, porque ele acha que está mais claro e iluminado, é mais fácil de procurar. Mas não adianta, a gente tem que procurar o objeto perdido onde ele se extraviou, onde ele se perdeu. E se ele se perdeu na escuridão, não tem jeito, nós vamos ter que procurar no meio da escuridão, e é lá que nós vamos encontrá-lo. Da mesma maneira, nós podemos dizer, isso se aplica também às luzes de Hanukkah. As velas de Hanukkah se acendem justamente no momento do escurecer. Justamente nesses momentos difíceis. Às vezes as pessoas dizem, olha, se eu tivesse mais tranquilidade, mais paz de espírito, se minha parnassá estivesse mais garantida, se eu não tivesse tantas preocupações e o que for, então eu poderia me dedicar mais às coisas espirituais, poderia rezar melhor, poderia estudar Torá, poderia fazer voluntariado, praticar tzedakah e assim por diante, mas eu estou num momento difícil, eu estou num momento obscuro da minha vida, sem falar, né? Eu acho que ainda vai se escrever livros, pessoas vão dizer o que você fez no ano de 2020, como você passou esse ano, o que você fez, ou quais as consequências, ou quais as mudanças que esse ano meio obscuro e confuso trouxe para cada um de nós. Mas aí vem o ensinamento, às vezes a gente só gosta de procurar o achado no claro. Alguns dizem, sabe, somente quando minha vida estiver iluminada, quando eu estiver com todas as condições favoráveis, quando eu estiver tranquilo e assentado, quando eu não tiver dificuldades financeiras, quando eu não tiver preocupações de ordem familiar ou de relacionamentos, quando estiver tudo bem, daí eu vou começar a tentar, eu vou procurar e vou procurar achar, né? Vou buscar a luz. Então se diz, primeiro, isso é utópico, isso não é realista. E se diz, onde a gente tem que procurar a coisa onde ela se perdeu, justamente na escuridão. Mesmo nos momentos de escuridão, é lá mais do que nunca que nós temos que acender a luz, justamente nos momentos obscuros, nos momentos de trevas. Nesses momentos, é lá que a gente se perde, e é lá que a gente deve procurar e reencontrar a chama, a luz, o brilho. Isso nos ensinam as velas de Hanukkah. Por isso as velas de Hanukkah são acesas, não dentro, mas voltadas para fora, como nos ensinando que a gente deve iluminar tudo o que está fora, independente de sermos uma minoria ou de sermos mais frágeis, etc. E devemos sair com essa luz para fora, até iluminando a própria rua, o domínio público também, e mesmo nos períodos de trevas e escuridão, aí mais do que nunca se faz necessário o brilho dessa luz, fazer essa luz iluminar a escuridão, que a gente aproveite esses dias finais da festa de Hanukkah para incorporar mais luz na nossa vida, e que a festa de Hanukkah traga para todos nós muito brilho, muita luz espiritual, física, até bênçãos materiais, trazendo para todos nós saúde, alegrias, prosperidade, sucesso. E mais do que tudo, que isso nos traga uma luz interior que nos traga felicidade, que nos traga plenitude, que a gente possa se dedicar a todas as coisas boas e positivas
que nós sejamos bons condutores dessa luz, que nós possamos também irradiar e transmitir energia positiva para o mundo afora, para todos aqueles que nos cercam, nos rodeiam, e iluminar o mundo com essa chama especial de Torá, de mitzvot, de valores, etc., e tornar o mundo um lugar melhor e mais iluminado. Se Deus quiser, nos encontramos de volta amanhã. Por enquanto, um Hanukkah Sameach a todos.